ministrando essa manhã para nós. Deixe sua mente livre, seu coração aberto para tudo que o Senhor Jesus Cristo tem para falar conosco nesta manhã. Amém? Aleluia, amém. Tá bom o som? Glória a Deus. Em primeiro lugar, agradeço a Deus esta oportunidade, ao nosso pastor e bispo Geraldo Afonso. É um sonho há muito tempo, anseio de poder expressar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Aleluia. Que Deus possa ricamente nos abençoar nesta noite, nesta manhã. Que possamos, entramos aqui bem e queremos sair melhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Aleluia. Amém. Amém? Mateus 24, versículo 14. Vamos começar no 11 até o 14. Amém. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho. Os irmãos repetem, em testemunho. Amém. E este evangelho será pregado ao mundo inteiro, em testemunho, a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, nesta manhã, Senhor, estamos reunidos para aprender um pouco mais de Ti, para conhecer um pouco mais da Tua palavra, para conhecer um pouco mais ao Senhor, e assim vamos sendo aperfeiçoados pela Tua palavra gloriosa, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida neste lugar. Abençoa todos aqueles que puderam ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor. Amados, eu pedi aos irmãos para repetir esta palavra dentro deste versículo 24 de Mateus e 14, né? Que a Bíblia diz que este evangelho será pregado ao mundo inteiro em testemunho. Não diz que é para a salvação, mas em testemunho, para que ninguém naquele dia, a palavra de Deus nos diz que todos nós havíamos de prestar contas das nossas vidas, das nossas almas ao Senhor. E quando naquele dia ninguém vai poder falar que não ouviu falar de Jesus. O Evangelho está sendo pregado em todo lugar, em todo tempo. O Evangelho está sendo pregado nas igrejas, está sendo pregado nas praças, está sendo pregado nos rádios, na televisão, na internet, no trabalho, um amigo pregando para o seu amigo,
dentro do ônibus, dentro do metrô. Amados, o Evangelho está sendo pregado a todas as nações. Todas as nações estão sendo cientes do grande amor do nosso Deus. Aleluia! Do amor do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Aleluia! E está escrito em João, no capítulo 15, versículo 13, o grande amor de alguém morrer pelo seu amigo, entregar a sua vida pelo seu amigo. Mas o amor de Deus ainda vai além disso. A palavra de Deus nos diz que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Aleluia! Há 2000 anos atrás, aproximadamente, Deus se manifestou esse amor maravilhoso, e foi porque Ele se humanizou, porque Ele se fez carne, aleluia, porque Ele veio a este mundo, porque Ele olhou e não viu nenhum justo sequer, então seu próprio braço se revestiu de salvação, e Ele veio, Ele veio, e por isso nós estamos aqui, e esta tem sido a nossa alegria, esta tem sido o motivo da nossa mudança de vida. Quantos ladrões que não roubam mais, quantos homens maus que hoje são bons, quantos homens e mulheres que não prestavam diante da humanidade, hoje são um grande bem para a humanidade, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque Ele expressou o seu imenso amor, de morrer pelos seus inimigos, de morrer por aqueles que não davam valor a Ele, e entre eles estou eu, e entre eles está você, que andava no curso deste mundo, não se preocupando com a salvação da sua alma, não se preocupando com a eternidade, mas apenas querendo viver. A vida é bela e precisamos aproveitar. Não era isso que nós pensávamos? Ou eu estou errado? Mas o Evangelho tem sido pregado para testemunho, amados. Oh, nós não somos inocentes, o mundo não é inocente, os índios não são inocentes, o Evangelho está sendo pregado a toda criatura, em todas as nações, para que nós não chegamos e falamos: Senhor, eu nunca ouvi falar de Ti. Aleluia! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos lá para Amós. Tem alguém que pode colocar para nós lá? Amós, no capítulo 8, versículo 11 e 12. Estão vendo em cima? Está vendo, o problema está. Amados, olha o que está dizendo. Amós, no capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Amados, isso está acontecendo hoje. O mundo está com fome, o mundo está com sede. Sabe o que é uma pessoa com fome? Sabe o que é uma pessoa com sede? Uma pessoa com fome, ela come até na lata de lixo. Eu tenho certeza que cada um de vocês já viu pessoas buscando comida na lata de lixo. E muitos estão bebendo águas imundas. Sabe por quê? Porque estão com fome e com sede da palavra de Deus. Olha, a Bíblia não diz que... Volta o versículo antes. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de
água, mas de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não está falando que vai haver escassez. A Bíblia não está falando que as pessoas não vão encontrar a palavra de Deus, porque enquanto a igreja estiver na face da terra, é compromisso da igreja pregar o Evangelho, é compromisso da igreja pregar a palavra de Deus, aleluia. Versículo 12: irão errantes de mar a mar, de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, e correrão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Aleluia, glória a Deus. Enquanto a igreja estiver aqui, a palavra de Deus está sendo pregada. Não importa se o homem quer ouvir, não importa se a mulher quer ouvir, não importa se a criança quer ouvir, ela está sendo pregada. Mas vai chegar um dia em que a igreja vai subir. Então, aleluia, então eles vão entrar em desespero. Eles vão ver que os pastores sumiram, que aquele irmão caridoso sumiu, aquela irmã caridosa, aquele pregador da palavra de Deus, aquele amigo que trabalhava com ele na empresa, estava sempre falando da palavra de Deus, desapareceu. Aí sim, não encontrarão, não mais acharão. Mas nós estamos agora, amados, vivendo o tempo em que as pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede, mas não de comida, não de bebida, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, aleluia. Oh, e porque as pessoas estão com fome, e porque as pessoas estão com sede da palavra de Deus, eles estão aceitando qualquer coisa, irmão Luiz Eduardo. Eles não estão preocupados que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eles querem apenas ser consolados no seu coração, consolados na sua alma, falando: Deus é bom, aleluia. Como o nosso pastor amado, pastor Araíldo, sempre fala: Deus é bom, aleluia. E Deus é bom, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é amor, aleluia. Mas é só isso? Será somente isso? Deus é amor. Deus é amor. Espera aí. A palavra de Deus nos diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode ver o amor de Deus lá na geração de Noé. Você pode ver o amor de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é justiça, amado. Deus é amor, mas Ele é justiça. O amor de Deus encontrou Noé, que era um homem que não estava concordando com aquele mundo. Como a palavra de Deus nos diz: vós não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, quando nós não concordamos com este mundo, então nós encontramos o amor de Deus. Quando a palavra de Deus diz, lá em João, quando diz que Deus é amor, João não estava falando com o mundo, João estava falando com a igreja. João estava falando com aqueles que amavam o Senhor. Aleluia! Bendito seja Deus. Como está escrito no Salmo, eu acho que 11, 7, 8, não sei, alguém em cima acha para mim que diz assim: Tu és um Deus justo, Tu és um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Os irmãos sabem onde estamos, nós estamos na escola dominical. Se alguém quiser falar, pode falar. Mas a Bíblia diz que Tu és um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Sabe o que Deus está agora? Deus está indignado. Sabe por quê? Porque Ele
Sabe por quê? Porque ele está vendo neste momento alguém matando o seu próximo, alguém estuprando uma mulher, alguém estuprando uma criança, alguém roubando o sustento de um pai de família, alguém prejudicando o seu próximo, odiando. E nós podemos às vezes ficar sabendo amanhã. Amanhã talvez na internet, nos telejornais, você vai ouvir falar de um homem adulto que estuprou uma criança. Mas se está acontecendo agora, Deus está vendo como ele pode estar alegre com isso. A alegria do Senhor é a sua igreja. A alegria do Senhor é o seu povo. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos do Senhor, aleluia, Ele nos fortalece. Para o mundo, aleluia, Jesus falou que quando Ele vier, quando o Filho do Homem vier, será como nos dias de Noé. Igual estava Deus nos tempos de Noé, estava indignado, estava disposto a destruir toda a humanidade. Mas no seu amor ele mandou que Noé preparasse a arca. E Noé preparou a arca segundo a ordenação de Deus, aleluia. Deus não deixou Noé construir a arca de qualquer maneira. Noé, faz uma arca para ti, porque eu vou destruir este mundo com dilúvio. Não. Deus deu a Noé o plano de salvação. E esse é o plano de salvação para nossas almas. Como a Bíblia diz, examinai as Escrituras, se julgais ter nela a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. E o Evangelho está sendo pregado. Irmão Ronald, quantas vezes você pregou para um amigo seu e ele rejeitou e não aceitou? Isso tem acontecido com todos nós. Pessoas que não aceitam, mas sabem de uma coisa, você fez a vontade de Deus. Não te cales, meus irmãos, não te cales, aproveita a oportunidade. Porque mesmo que aquela pessoa não aceitar, você fez a sua parte. E a igreja precisa fazer a sua parte. A igreja precisa honrar o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus não muda. Ele é amor, mas Ele é justiça. Glória a Deus. E vai prevalecer a justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30, pode colocar para nós, por favor. Mateus, no capítulo 25. A Bíblia nos fala da parábola de um homem que ele chamou 3 dos seus servos. E esse homem ia empreender uma viagem. E ele falou: negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. E aqueles servos, o primeiro servo, já colocou lá, 25 de Mateus, versículo 14, 25 e 14. Glória a Deus, aleluia. Amém. Porque isto é também como um homem que, partindo fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe.
Senhor, ele entregou os seus bens. A um ele entregou 5 talentos. Um talento é aproximadamente 40 quilos de ouro. Então 5 talentos, 200 quilos de ouro. Imagina você com essa fortuna hoje. Amém. A outro deu 2 talentos e a outro deu 1. Mas a cada um segundo a sua capacidade. Ele não deu 1 talento àquele que tinha capacidade para negociar 5, não. Nem deu ao que tinha capacidade para trabalhar com 2 talentos, não. Ele entregou os seus bens com responsabilidade. A cada um segundo a sua capacidade. Mas talvez você diga, mas eu não tenho capacidade. Eu não sei pregar. Eu não sei cantar, eu não sei evangelizar. A cada um segundo a sua capacidade. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa capacidade vem do Senhor. Aleluia! A nossa capacidade vem do nosso Deus. É Ele que nos concede a capacidade. Todos os pregadores hoje, um dia não tinha condição de pregar, mas foi examinando as Escrituras, foi orando ao Senhor, pedindo a Deus capacidade, que Deus foi dando capacidade a uns de cantar, a outros de orar, a outros de pregar o Evangelho, para que a sua igreja seja completa. Aleluia! Por isso nós temos aqui irmãos pregadores, irmãos cantores, irmãs pregadoras, irmãs cantoras. Aleluia! Deus é quem nos concede a capacidade. Versículo lá adiante. Aleluia! E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Aquele que recebeu 5, imediatamente saiu para granjear, para negociar. Não foi isso a ordem do Senhor? Negociar até que eu venha. Ele não diz guardai até que eu venha, não. Ele não diz guardai até que eu volte, não. Cuide bem para não perder, negociar até que eu venha. Aleluia, aleluia. E granjeou 5, versículo após. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Aleluia. Bendito seja Deus. E o terceiro, mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebera 5, ganhou outros 5. O que recebera 2, negociou outros 2, trouxe 4. O que recebeu 5, trouxe 10. O que recebeu 2, trouxe 4. Mas o que recebera 1, aleluia. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Aleluia. Próximo. E o Senhor disse: bem-está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Ele alcançou 10. Naquela cena eu posso imaginar aquele que recebeu 2 talentos. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não consegui os 10. O meu amigo, ele trouxe 10 talentos para o meu Senhor, mas eu trouxe apenas 4. O meu céu
que Ele vai falar comigo. E agora, como que eu vou apresentar 4 talentos? Se o meu amigo apresentou 10 talentos, eu tinha que ter trabalhado mais. Aleluia! E o Senhor lhe disse: volta. Já é o próximo. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, creio que às vezes até tremendo, disse: Senhor, me negaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. E o que o Senhor falou com ele? Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre um pouco foste fiel, sobre muito também, sobre muito te colocarei, entra no olho do teu Senhor. Aleluia! Oh, amado, Deus não está olhando quantidade, Deus está olhando fidelidade, Deus está olhando obediência, porque Ele falou com aqueles servos: negociai até que eu venha. E aquele que recebeu 2, recebeu a mesma bênção do que aquele que trouxe 10 talentos. Mas também chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem puro, que tem para onde não semeaste, e ajunta onde não te espalhaste. Aquele servo conhecia o seu Senhor, mas será que era só ele que conhecia? Os outros 2 também conheciam. E por saber que Ele é o Senhor puro, que recolhe onde não choraste, por conhecer o seu Senhor, eles saíram apressadamente para negociar, para trabalhar, porque a palavra diz: negociai. Jesus tem falado há muitos anos atrás, e essa palavra permanece. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, nós fomos chamados somente para sermos salvos. Nós não fomos chamados somente para perdoar os nossos pecados, mas nós fomos chamados para trabalhar pelo nosso Senhor, para negociar aquilo que Ele nos tem dado. E se não temos, a palavra de Deus nos diz: pede ao Senhor. Aquele que tem falta de sabedoria, pede ao Senhor, que a todos dá liberalmente e não censura. Esse versículo mudou a minha vida, porque quando eu me converti, me foi dada lá na Casa da Glória, a igreja, a nossa primeira congregação aqui, e o nosso piso lá era 30. Lá eu me converti ao Senhor, e me foi dada a oportunidade, o pastor Euclides me deu a oportunidade para dar uma palavra. Não saiu nada. Eu cheguei na frente dos irmãos, eu não sabia nada, eu não tinha condição nenhuma. O que eu ia falar? Não sabia nada. Mas eu deparei com esse versículo: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo lugar, liberalmente não censura. Eu não falo isso para engrandecer a mim, não. Eu não falo isso para engrandecer a mim, não para engrandecer ao Senhor. Se encher o mineirão, eu prego para o mineirão todo, porque eu sei que a minha capacidade não está em mim, ela vem do Senhor. Aleluia! Oh, meu Deus, bendito é o nome do Senhor. E eu tenho certeza que todos os pregadores aqui, pastor Adailton, pastor Geraldo Afonso, não precisa nem falar. A qualquer pastor, irmão João, aleluia. Não importa
quantidade que estejam nos ouvindo. Eu prego para um, como já preguei em Roça Grande, eu já preguei no rádio, nunca na televisão, mas tive vários programas no rádio, e pregava todos os dias, e todos os dias Deus me dava umas mensagens diferentes. Não estou falando por mim não, amados, é para mostrar que você tem a capacidade. É só você pedir ao Senhor, porque Ele não nega, aleluia. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. O mundo está com fome e sede da palavra de Deus. Por isso, tem se levantado falsos cristos, falsos pastores, falsos mestres, e com apenas um versículo tem arrebatado multidões. Apenas com algumas passagens da palavra de Deus tem arrebatado multidões. Eu costumo dizer, muitas igrejas estão cheias, 1.000, 2.000, 5.000 membros. Muitas igrejas estão se enchendo, irmão Luiz Eduardo, sem saciar uma alma do inferno, sem saciar uma alma do mundo. São membros das igrejas, são mundanos. São membros das igrejas, não andam em santidade. Quando a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amado, se você não está buscando uma vida de santidade, eu estou te falando enquanto é tempo. Eu não estou te condenando, eu estou falando enquanto é tempo. Se você não está vivendo uma vida de santidade, você vai para o inferno. Não importa se você foi batizado em nome de Jesus, se você recebeu o dom do Espírito Santo, mas se você não anda em novidade de vida, se você não anda em santidade, você não estará com o Senhor. Eu não estarei com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se eu não viver uma vida transformada pela palavra de Deus, eu não vou estar com o Senhor. E eu fui batizado em nome de Jesus. Eu recebi o dom do Espírito Santo. Mas se eu não andar em santidade, eu não vou estar com o Senhor. Foi para mim Apocalipse 17, 14. Presta bem atenção nesse versículo. Aleluia. Depois nós vamos voltar em Mateus. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aleluia! Oh, meu Deus! Estarão com ele os chamados, eleitos e fiéis. Não são apenas os chamados. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não basta ser chamado. Não basta ser escolhido. Eu fui chamado, eu fui escolhido. Deus até me deu um ministério. A última palavra é que vale. Todas as três. Por que eu digo os chamados e eleitos? Não para aí, sabe por quê? Porque Saul foi chamado. Saul foi eleito. Saul não foi fiel. Deus se fez inimigo de Saul. Amém. Mas isso foi no Velho Testamento. E Judas está onde? A Bíblia diz que Judas foi chamado. Judas foi escolhido pelo dedo do Senhor Jesus. Mas Judas não foi fiel. Os irmãos não entenderam? Então não basta ser chamado e escolhido. Quando os chamados e escolhidos não estão mais entre
precisa ser fiel. Aleluia! Os fiéis estarão com o Senhor. Os chamados, eleitos e fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Volta aí, Mateus, no capítulo 25, por favor. Onde nós paramos quando o último céu. Aleluia. Que irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 25. Bendito seja Deus. Um versículo antes. 23, né? 23, 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que seca onde não semeaste e ajuda onde não joeraste. Próximo. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e eis aquilo que é teu. Aleluia. Presta bem atenção, amados. Quantos entre nós que não vão desviar? Vão passar para a eternidade dentro da igreja. Mas eles têm o tesouro que Deus confiou a eles, guardado no coração. Não prega, não obedece a palavra de Deus quando diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Senhor falou com aquele tempo: negociai até que eu venha. Mas ele pegou o talento que ele recebeu e ele escondeu, ele guardou, ele enterrou. Ele pensou: o meu servo, o meu Senhor, ele é muito duro, ele é muito severo. Se eu perder esse talento, ele vai me destruir. E o Senhor falou com ele: próximo. Respondendo, porém, o seu Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que seivo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Próximo. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com juros. Olha o que o Senhor falou com ele. Se você não se via, né? Ele enterrou porque não achava que não tinha condição de olhar. Ele não queria perder o caminho. Ele conhecia bem o seu Senhor. Então ele enterrou. Mas o que o Senhor falou com ele, Ana Maria: você devia ter entregado aos banqueiros, e quando eu viesse, eu receberia com juros. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. Então você conhece o seu coração, o seu íntimo, a sua mente. Só você conhece a si mesmo. Talvez, eu não consigo. Tá, amado, você não precisa pregar. Saia para quem prega. Você não tem condição de pregar, financia quem prega. Faz oferta para quem prega. Ajuda quem prega. Amados, nós precisamos fazer alguma coisa para chamar a atenção do nosso tempo. Não podemos enterrar esse tesouro nos nossos corações, de tal maneira que só eu sei que eu sou crente. Lá no meu serviço ninguém sabe que eu sou crente. No metrô, no ônibus, eu não distribuo panfleto, eu não faço nada. Ninguém sabe que eu sou crente. As minhas vestes não mostram que eu sou crente. Agora, se tem uma coisa que nós precisamos mostrar para esse mundo, é que nós somos diferenciados no nosso agir, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso proceder, na nossa honestidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Tu és tremendo, tremendo é o Senhor. Aleluia, não guarda, meu amado.
Não guarda, não seja crente somente dentro da igreja. Não seja crente somente na frente do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor. Aliás, gente, eu nem falo com os irmãos para ser crente. Crente do diabo é. A palavra de Deus nos diz: criaturas de Deus são só, fazem bem. Os demônios também creem. Todo aquele que crê é o quê? Crente. Mas o que nós, que Deus realmente quer de nós, é que sejamos verdadeiros cristãos. Verdadeiros adoradores. Não, Senhor, eu não te adoro somente na igreja. Eu não te adoro somente quando alguém me chama para adorar. Não importa onde quer que eu esteja, eu estarei sempre te louvando, te adorando, te exaltando, porque o Senhor é digno. Aleluia! E Deus não vai tomar o nosso talento. Não importa a quantidade que nós vamos produzir para o reino de Deus. O importante é que vamos produzir. O importante é que vamos ofertar. O importante é que, se nós temos condições, vamos ajudar aqueles que temos. Vamos ajudar o pastor Geraldo, o pastor Adair, o irmão Luiz Carlos, o irmão João. Ele se amarrava, o irmão foi comigo lá em Roça Grande. Vamos, pastor Heloísio, a pastora Adair me chama, vamos. Tudo dentro do possível, vamos nos esforçar, amado. Vamos nos esforçar em prol do reino de Deus. Glória a Deus. O Senhor falou: tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Próximo. Aquele servo perdeu o talento que ele tinha. Ele não queria perder, perdeu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Próximo. Bendito seja Deus, porque a qualquer que tiver será dado e será em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Glória a Deus. Você tem o Espírito Santo? Que pena, né? Porque o bom mesmo é que o Espírito nos tem. Aleluia! A Bíblia diz: todos quantos sois guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Você quer ser filho de Deus? Eu tenho certeza que quer. Então deixa-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz: todos quantos sois guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele perdeu o talento? Perdeu. Ele não queria perder? Perdeu. Agora, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele perdeu o talento e agora foi lançado no inferno. Talvez você chegue em casa, ora, às vezes já tem 1 mês, 2 meses que não é renovado com o Espírito Santo. Aí começa a preocupar. Nossa, já tem tanto tempo que eu não sou renovado, tanto tempo que eu não falo em línguas, tanto tempo, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus, eu preciso ser renovado. E aí se dobra os joelhos, ora, busca a Deus, Deus é misericordioso, é renovado com o Espírito Santo. E aí, graças a Deus, o Espírito Santo está aqui. Eu posso imaginar quantas vezes aquele servo vigiou o talento enterrado para que ninguém roubasse de mamões. Quantas vezes ele, não, deixa eu ir lá ver lá como é que está. Chega lá, olha, não tem ninguém à vista, calma lá, sabe? Está aqui, estou seguro. Quando o meu Senhor vier, o talento que Ele me deu está seguro. E assim tem pessoas
que se preocupam em ser renovados com o Espírito Santo, mas não se preocupam em viver guiado pelo Espírito Santo. Não preocupam em multiplicar o talento que Deus te deu. Bendito seja Deus, aleluia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso e tremendo. Aleluia. O Senhor precisa de trabalhadores para a sua seara. Até o último dia, Ele está precisando de trabalhadores para a sua seara. Amados, vamos ficar de pé, que Deus possa abençoar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos perdoar, bendito seja Deus. Só, amados, não fique satisfeito em receber o Evangelho somente para testemunho. Entre em prática do Evangelho, porque ele é para a salvação. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar aqui na frente, vamos terminar juntos aqui orando. A pastora Daíra vai fazer a oração final. Em nome do Senhor Jesus Cristo.